Pronto. Então, gente, boa noite, né, a todos, né? E estamos aqui, a terceira live que realizamos do Clube dos Poetas Mortais. É um prazer muito grande a gente abrir mais um debate em torno de um assunto pertinente que agora envolve um editor que atua nessa cidade já há alguns anos, né? No caso, Cláudio Ciarline, e sentimos uma grande alegria em tornar essa abordagem ao conhecimento de vocês, né? E, bom, o tema que o Cláudio se propôs a debater entre a gente, que seria do Piagu e as coletâneas, um diálogo entre gerações, ou melhor, o diálogo entre gerações, né? E, para isso, eu quero só fazer uma brevíssima leitura que nos interessa muito, que é um pequeno texto do Antônio Cândido, que se reflete muito nesse trabalho que o Cláudio realiza aqui na cidade de Parnaíba. E o texto de O Direito à Literatura, do Antônio Cândido, fala o seguinte: a eficácia humana é função da eficácia estética e, portanto, o que na literatura age como força humanizadora é a própria literatura, ou seja, a capacidade de criar formas pertinentes. Isso não quer dizer que só serve a obra perfeita. A obra de menor qualidade também atua, e, em geral, o movimento literário é constituído por textos de qualidade alta e textos de qualidade modesta, formando no conjunto uma massa de significados que influi em nosso conhecimento e nos nossos sentimentos. Então, o que eu quero dizer com esse texto de Antônio Cândido, e o que tem a ver com o trabalho do Cláudio, é a maneira com que ele recepciona todos os seus autores e autoras no jornal Piauí, assim como na coletânea, que agora envolve gerações, que ele tenta, da melhor maneira possível, ser o menos preconceituoso e discriminador, porque a literatura não deve, em tempo algum, se portar como se fosse uma espécie de campeonato, onde tem adversários e uma competição, mas, pelo contrário, ele faz do Piauí, assim como a questão das gerações, ele faz uma soma de valores. E isso é muito engrandecedor para a literatura. Isso interessa muito a literatura porque não se escreve para ser gênio, mas a gente escreve e a gente produz. E o mais importante é que cada autor e cada autora tem a sua expressão e sua forma e seu modo de escrever. Isso é que é o mais importante. É a expressão de cada um que torna essa soma o mais expressivo possível. Então, nós vamos deixar a palavra agora com Cláudio Ciarline, que vai fazer uma abordagem do Piauí e as coletâneas, né? O diálogo entre gerações. Então, como eu falei, a gente não vai cumprir uma rigidez de horário, mas em torno de 20, 25 minutos o Cláudio fala, e depois o microfone aberto para as pessoas se manifestarem. Eu pediria para vocês, gentilmente, que desligassem os microfones, né, para a gente ouvi-lo, então, tá bom? Um abraço para vocês e até já. Cláudio, com a palavra, viu? À vontade. Obrigado, amigo Pontes. Quero agradecer a todos que estão aqui, certo? Todos. E agradecer ao Pontes, né, pela abertura, pelas palavras. Agradecer ao nosso amigo Paulo Couto, também, nosso líder aí do Clube dos Mortais, tá bom? O Clube dos Mortais vem se fortalecendo a cada dia, a cada momento vem se fortalecendo e já é bem forte, né? E tem muita gente, Paulo, dizer que tem muita gente que já falou comigo hoje, perguntando, por exemplo, Souza Filho já perguntou com interesse em entrar no Clube dos Mortais, viu? 3 pessoas já perguntaram e vou lhe passar depois os contatos. Então, assim, a ideia é essa. Então, eu estou começando a falar primeiro do Clube dos Mortais, porque eu vou começar falando do Clube dos Mortais e vou
encerrar também falando, né? Mas antes que a gente chegue na questão do Clube dos Mortais, o que eu ia falar era o seguinte: dia 5 de novembro de 2007, teve início o Piauí, né? O Piauí que todos vocês conhecem, o Piauí que nasceu com lema, né? Com vários lemas, no caso, né? Vários objetivos, mas o principal lema era fazer renascer o espaço literário, né? Principalmente para os jovens escritores, né? Eu não vou me estender muito aqui falando do assunto, até porque nós já tivemos outras lives, né? Que até eu convido os amigos que ainda não assistiu, né? Que tem uma live que sou eu, o amigo Elmar Carvalho, né? E Jailson Júnior, onde falamos da questão das gerações literárias, né? Desde a década de 70 até os dias atuais. Então, a gente abordou bastante esse tema, né? E aí eu estaria me repetindo, né? E também o tempo não permitiria. Mas o fato é que o Piauí, quando a gente começou o Piauí, a vontade da gente era de reabrir esse espaço literário, né, do jovem, para o jovem, né, que não estava totalmente fechado, né, mas para o jovem, em termos impressos, principalmente, não tinha. Né? Eu venho da geração que eu designei de geração fantasma, que eu venho pesquisando esse tema já há algum tempo e vou continuar aí durante um bom tempo, né? Onde a gente não tinha, a gente nem a gente conseguiu formar um jornal, né? Como aconteceu na época da inovação, né? E também nem conseguimos algo ou nem surgiu algo como o Piauí, por exemplo. Então, o Piauí ele nasce tanto na forma de trabalhar a cultura, a literatura, né, as artes do Parnaíba, do Piauí, né, e essa preocupação de abraçar, de ceder espaço para esse jovem e que esse jovem convivesse também com autores já experientes, autores da década de 70, né, de 80 e por aí. Então, assim, a ideia do Piauí era essa, a gente começou dessa forma e até hoje, né, apesar do Piauí ter mudado por várias vezes a questão do layout, quadros terem saído, quadros terem surgido, novas séries e tudo mais, apesar das mudanças e novidades, esse lema de deixar o espaço aberto para o jovem e essa interação entre o jovem e o mais experiente sempre teve, né? Embora no começo, né, nos primeiros anos, durante um bom tempo no Piauí, a gente lidava com esse espaço democrático, onde se tinha desde escritos de Elmar Carvalho, de Alcindor Candeira, de Antônio Galas, de vários nomes, Wilton Porto, desde nomes como esses, né, como jovens também da nova geração. Então, assim, o ideal democrático sempre ocorreu, né? E essa interação entre gerações já se dava no Piauí desde o começo, desde 2007, embora, assim, eu tenho que dizer, né? E a gente não tinha essa consciência toda, assim, por exemplo, que eu tenho hoje já há alguns anos, essa luta que de repente eu peguei para mim também, né? E que é a luta também de Padomar, que é a luta de Elma Carvalho, é a luta de vários, né? Que é de tentar unir as gerações, né? A busca de unir as gerações. A gente não trabalhava com esse intuito. Mas eu acho que no momento que a gente tinha um espaço cultural, literário, em que a gente cedia espaço democrático igual a todos estes, né, e que conviviam dessa forma, eu creio que já era uma espécie de diálogo entre gerações, né? Ele, não é como tem sido nos últimos anos, que eu vou chegar lá, de pessoas das mais variadas gerações conviverem num grupo,
ou em grupos, né? Como é hoje o caso. Hoje a gente tem não só um grupo, mas tem vários grupos que os literatos de várias gerações convivem, né? Convivem numa boa, né? Claro que todo grupo, qualquer grupo, vai ter, vez por outra, algum problema. Nem todos vão ser amigos, né? Essa coisa de entre gerações, né? Eu falo já de início, a intenção não é que todos se tornem amigos. Se tornarem, melhor, né? Melhor ainda. Mas a ideia, claro que vai ter gente que pensa diferente do outro, em vários níveis, de forma política, social, religiosa, e vai ter gente que não vai olhar, vai pensar assim, esse aqui não dá para ser meu amigo, não tem nem muito contato com ele não, porque não vai dar certo não. Mas estão unidos, de certa forma estão unidos, no momento que estão unidos participando do jornal, estão unidos participando de uma coletânea, unidos participando de um grupo. Então, respeitosamente, estão, de certa forma, interagindo, aprendendo pouco ou muito uns com os outros. 5 de novembro de 2007 consiste no início do Piauí. O Piauí, apesar de a gente não ter tido uma ideia inicialmente, de unir gerações, de que essas gerações dialogassem, né? Embora a gente não tivesse esse intuito com a criação do Piauí, de certa forma, o Piauí, desde seu início, ele foi um espaço de interação entre gerações. Né? Por que eu falo isso? Porque, desde o início, o Piauí teve de escritores que estavam começando, né? Por exemplo, como eu vou citar aqui, Josué Calixto, de 14 anos, até escritores de mais renome, experientes, por exemplo, o nosso saudoso Mário Pires Santana, também nosso saudoso Jorge Ferraz, e também outros escritores, né? Alcindor Candeira Filho, Diderot Mavinier, Paulo Henrique Neves, Elmar Carvalho, Wilton Porto, Padua Marques, Padua Marques esse que iniciou com a gente na edição número 10 do Piauí, de agosto de 2008. Então, por que eu mencionei a figura de Padua Marques? Porque mais na frente eu vou voltar a falar dele. Mas, fora esses mais experientes, a gente teve a estreante Amanda Dias, né? Josué Calixto, já comentei. Josué começou com a gente com 14 anos, com matérias sobre quadrinhos, sobre animes, séries, e foi evoluindo. Amanda Dias, na época, com 20 anos, participou do Estreando, que é um quadro que o jornal sempre teve, né, com algumas pausas, mas, de certa forma, sempre abriu espaço para Estreando. O jovem Deik do Reiko Monteiro, Emílio Galvão, né? E também, não só dessa nova geração, como ou da geração mais experiente, mas de uma geração intermediária, que eu costumo chamar de geração fantasma, né? Que é a minha geração. Né? Eu apelidei desse nome e venho pesquisando ela já há algum tempo, vou ainda por alguns anos pesquisar, que foi uma geração que eu chamo de fantasma em função de, na época, a gente não ter conseguido, nem existir um espaço impresso para os jovens escritores, né? E nem a gente ter conseguido se juntar para fazer tal espaço, né? Então, assim, Juliano Lima, por exemplo, estava na primeira edição do Piauí, faz parte dessa época. Paulo Souza também estreou no Piauí, né? Lançou livro de poesia também há alguns anos. Mauro Júnior, desenhista, escritor também, historiador, participou das primeiras capas, dos primeiros anos, né, com capa do Piauí, artista do jornal oficial, e foi participando com o tempo, mesmo com a correria, de vez em quando ele estava sempre participando, e voltou agora com força nos últimos anos, né, do ano passado para cá, até com os quadrinhos.
Então, a gente tem também Emanuel Reis, advogado e escritor, né, que participou também como estreando do Piauí no início. Então, assim, esses e vários nomes, né, que não daria aqui para eu comentar, porque, felizmente, são muitos. Né? Desde 2007, né, já estamos aí nos encaminhando para 14 anos do Piauí, jornal mensal, cultural, gratuito e democrático. Então, com isso, a gente, eu marquei aqui, né, que entre 2007 e 2010 foi o período que o Piauí ele foi se firmando, foi o período que foram chegando colaboradores, tivemos vários estreantes, porque todo mês pelo menos um jovem estreava no Piauí, as pessoas de outras gerações foram abraçando o jornal também, né, o que foi maravilhoso. Os escritores da época de inovação, década de 70, 80, foram abraçando a ideia, muitos participando também. Então, assim, eu penso que, de certa forma, a gente já estava executando, né, já estava acontecendo esse diálogo entre gerações. Né? Podia ser que não é como hoje, né, de uns anos para cá, principalmente quando da coletânea, já vou falar, que a gente tem uma convivência maior, né, devido à internet. Na época não se tinha WhatsApp na época, até já existia internet, mas a questão de celular era só para ligação, praticamente. Até existia uma rede social que era o Orkut, mas era muito limitada, não se tinha a possibilidade de marcar as pessoas. Então, assim, para o escritor divulgar seu trabalho era bem difícil, né? E com o surgimento de 2007 para cá, dessa popularização da internet, mais a questão do Piauí em si, né, Piauí impresso e site, esses jovens vão começar a ter, né, um espaço para divulgar os seus escritos, conto, poema, crônica, né, sua arte, desenho. Então, entrevistas também, espaço para publicar a história de algum artista, de algum grupo cultural. Então, assim, tudo isso, né, a gente vai ter a nível de Parnaíba, né, de espaço para essa nova geração, o Piauí. Né? Mas como a gente está falando aqui, especialmente do diálogo entre gerações, né, a gente volta, né, para 2010, né, quando em 2010 a gente vai ter a contribuição do escritor, né, que até está participando da live, o Mar Carvalho, meu amigo Elmar Carvalho, e ele vai publicar, né, um texto onde ele vai dizer, no blog dele, 180 graus, onde ele vai dizer o Piauí, um jornal culturalista. Né? Na época, nós não tínhamos essa proximidade, né? Conhecia ele, assim, né, de nome e tudo, e esse texto ele chegou de uma forma muito importante para a gente, né? Porque mesmo com todo o apoio, tivemos muito apoio durante esses 3 primeiros anos de Piauí, mesmo com os elogios, de vez ou outra a gente ainda tinha algum outro que nos criticava, né? E isso era bem chato, né? Eu lembro de gente que às vezes procurava que criticar no Piauí, né? Dizia que teve um que chegou que disse que para conseguir ler o Piauí ele precisava de uma lupa, né? Para conseguir ler o Piauí de tão pequena que eram as letras. E aí, como eu sou educado, eu não falei nada, né? Mas eu quase que digo para ele, rapaz, faça, vá fazer então, né? Vai fazer seu jornal, já que você está criticando aqui, vai fazer seu jornal. Porque a gente acabava fazendo isso devido à questão limitada de páginas que a gente tinha e não conseguindo aumentar e buscando dar mais oportunidade cada vez mais para esses escritores das várias gerações, o jovem experiente, o mais experiente, né? E com isso, né, acabava tendo que diminuir o tamanho das letras, né? Mas longe da necessidade
se precisar de uma lupa, né? Dava sim para ler. Mas, infelizmente, né, a gente foi tendo isso. Mas esse texto do Omar ele foi muito importante, e eu até separei um pequeno trecho aqui dele que diz o seguinte, onde ele diz o seguinte: considero os que fazem o Piauí, tanto o jornal impresso como o portal do mesmo nome, como jovens idealistas despojados de mesquinhas vaidades, egoísmos ou egolatrias, que, através da arte, da cultura, buscam um mundo melhor, mais justo e fraterno, né? Como também democrático. Então, assim, esse texto, né, ele veio para fortalecer bastante a nossa luta, né? Não esquecendo, como eu já falei, daqueles que já vinham nos apoiando, né, participando conosco, nos ajudando, os anunciantes, os colaboradores, meus amigos. Mas quando você vê um texto desse, né, publicado, né, um registro desse, foi um gás a mais que nos foi dado, né, e foi muito importante naquele período, naquele momento. Né? Então, assim, entre 2010, né, desse texto, e 2016, o Piauí vai seguir, né, foi um período que eu continuei ajudando no jornal, de várias formas, mas foi um período que eu tive que, meus trabalhos como professor e coordenador, eles se intensificaram mais, e outras questões também, e eu tive que sair mais da edição, né? Fazer edição com meu primo, Daniel, e de 2010 a 2016 eu saí da parte da edição, da administração, mas continuei sempre, né, publicando no jornal, dando ideias, servindo de ponte entre autores, né? E muitas outras coisas. Mas o fato é que quando a gente chega em 2016, né, eu volto para a edição, né, Daniel passa um doutorado, e infelizmente ele não pode continuar em função disso, né, mudança de cidade e dedicação ao doutorado, e tive que voltar para a edição, dessa vez solitária, e desde que eu voltei, né, para a parte da edição, eu logo, né, houve o retorno do Fábio Bezerra, né? Eu trouxe o Fábio Bezerra de volta, que trabalhava com a gente nos primeiros anos, e diagramador. E aí eu pensei o seguinte, o jornal vai fazer 10 anos em 2017. Então, assim, temos que fazer algumas coisas. E uma delas foi retomar um sonho antigo, de 2008, que era de publicar numa coletânea os autores que foram estreando, né, no decorrer do tempo. Né? Em 2008, a gente já tinha mais de 12 pessoas que tinham estreado no Piauí. E aí eu pensei, não para aquele ano em si, mas para 2009, de repente, né, quando teríamos pelo menos uns 30. Só que nunca deu certo. Né? Nunca deu certo porque, né, não naquela época, não deu certo porque questão financeira, eu pensava, a minha vontade é que o Piauí pagasse essa coletânea e que os escritores só nos enviassem o material, né? A gente analisaria, revisaria e daria certo. Só que não foi dando. Quando foi em 2016, o meu retorno à edição, eu baseado na ideia, né? Na ideia de coletâneas que eu tinha tido contato, né? Tanto que o Daniel tinha participado, como, por exemplo, Carvalho Filho tinha participado também, né? E aproveitando, né? Carvalho Filho é um nome, né, que estreou no jornal em 2008 e até hoje está com a gente, né? É um dos escritores mais longevos, né? Teve gente que participou do começo do Piauí, outros que chegaram agora, né? Outros que passaram pelo meio. Mas o Carvalho Filho é um dos exemplos, né? Não só ele, mas um dos exemplos de escritores que estão aí há muito tempo. Né? Mas o fato é que Carvalho Filho participou de uma coletânea de horror e o Daniel também, né, de outra. E nessas coletâneas eu perguntei para eles como é que funcionava. Vários autores eram selecionados e cada um pagava uma cota, né?
e recebia tantos livros. Não lembro se eram 10, acho que eram 10. E com isso, dava para imprimir uma obra. E eu pensei, por que não fazer? Então, com isso, a gente, em 2017, em 5 de outubro de 2017, a gente lançou o Versania, né? E um ano depois, né, com os mesmos autores, o mesmo livro, né, como tinha esgotado, a gente lançou também em 5 de outubro de 2017, 2018, né, no caso, um ano depois, a gente lançou o Versania, segunda edição, né? Os mesmos poemas, só que mudava a capa e tinha uma edição, né, uma revisão bem melhor do que a gente fez no primeiro, tá bom? Então, eu faço questão de comentar aqui, falar os nomes, né? Alciomar Neto, Alexandre César, Carlos Pontes, Carvalho Filho, Dalto Paiva, Manuel Carvalho, Fernandes Rocha, Fernando de Oliveira, Felipe Cavalcante, Jailson Júnior, Jaqueline Silva, Jefferson Portugal, Joyce Cleide Araújo da Silva, Júnior Galberto, Leonardo Rodrigues da Silva, Luana Ferreira Silva, Marcelo Silva, Morgana Salles, Rosal Bem-vindo, Souza Filho, Tiago Fontinelli e Silmar Júnior. Né? Como eu já falei, todos escritores revelados, né, durante esses anos no Piauí, de 2007 a 2017, de uma forma ou de outra, né? Passaram pelo Piauí. Então, assim que esse sonho da coletânea de revelar jovens autores, né, que já tinham sido revelados no jornal, mas revelar em livro, né, esses jovens autores, assim que esse sonho foi concretizado, eu comecei a pensar, né, o que fazer agora. Né? Então, nessa mesma época, o escritor Pada Marques, né, e eu até deixei registrado aqui, o escritor Pada Marques, ele vai lançar um texto, né, exatamente em 10 de outubro de 2017, 5 dias depois do lançamento da primeira edição do Versania. O Pada Marques vai lançar um texto onde ele pergunta: vamos dialogar com a nova geração? Então, assim, se o texto do Elmar tinha sido bem importante, né, para a gente naquela época, nos deu um reforço, né, uma motivação muito grande, como, de certa forma, o próprio fato dele ter construído esse texto para o Piauí já foi uma interação entre gerações, já nos mostrou uma abertura grande, né, somada a outras atitudes. O texto do Pada Marques, logo na sequência do Versania, fazendo uma convocatória para que os acadêmicos e mais experientes se abrissem, né, para a nova geração, para o que a nova geração estava fazendo no Piauí, nessa coletânea, esse texto tem uma importância grande também, né, e vem para somar e muito com esse pensamento de diálogo entre gerações, né? Então, a gente vai ver o quê? 5 de outubro de 2017, o lançamento do Versania. Na sequência, em 10 de outubro de 2017, a gente vai ver esse texto, né, do Pada Marques. E quando chega em abril de 2018, quando a gente estava na produção do Versania, né, e a gente estava ainda divulgando a obra e já produzindo a segunda edição, porque já estava se esgotando os livros, eu lembro muito que houve a posse do Valdeci Cavalcante, né, na Academia da PAU, e essa posse nós fomos convidados, né? Eu, o pessoal do Versania, fomos convidados para a posse e alguns puderam ir, né? Não lembro quantos, mas alguns puderam ir. E nessa posse, durante essa posse, ali na mesa, conversando e tirando foto e aquilo tudo mais, eu dei um estalo, né? Tive a ideia de lançar, né? De começar a lançar essas coletâneas, né, que viriam na sequência, que é Contos entre Gerações, Poemas entre Gerações, e esse ano nós estamos produzindo o Crônicas entre Gerações. Então, eu tive essa ideia, naquele momento ali, né, inspirado, né, em tudo que já estava acontecendo. O próprio Versania, a gente tem um diálogo entre gerações. O próprio Versania, apesar da maioria dele
ser composto por membros, né, por jovens da nova geração, alguns são das gerações mais experientes, né, que não tinham tido oportunidade, de repente, antes de divulgar tanto, né? Por exemplo, Souza Filho, Carlos Pontes. Então, assim, são pessoas que mais experientes, mas que participaram também. Então, esse diálogo já foi acontecendo, já estava acontecendo. Mas só que uma obra, eu pensei assim, uma obra que tenha como lema mesmo, de frente, essa união entre gerações, né, é uma obra que a gente deve lutar para conseguir. Então, na própria posse mesmo, eu já fui conversando com um e com o outro, conversei com o Amar, né, lembro que conversei com o Amar, conversei com outros também, e já fui convidando para essa obra que eu tinha acabado de ter a ideia, né? E foram aceitando e tudo. E eu poderia muito bem, né? Tá aqui a obra Contra as Gerações, eu poderia muito bem ter feito sozinha, como eu fiz o Versania. Até porque eu já tinha os contatos, eu tinha contatos com o pessoal, né, da geração mais experiente, né, da intermediária e também da nova geração. Só que eu pensei assim, um livro que fala da interação entre gerações, né, se ele for organizado por pessoas de diferentes gerações, fica melhor ainda. Então, com isso, eu convidei o amigo Zé Luiz de Carvalho, presidente da FAO, né, já na época, e até agora, e o chamei, né, porque eu, tanto pela amizade, também pelo trabalho, né, desenvolvido dentro da FAO, né, na Academia Viva, eu sabia que ele tinha também, né, esse espírito de aberto, né, de diálogo, né, assim como o Padre Marcos também, assim como o Elmar Carvalho e outros também, o Wilton Porto. Então, com isso eu chamei José Luiz de Carvalho e nós organizamos esta obra, né, Contra as Gerações, já sabendo que no ano seguinte, isso foi em 2019, já sabendo que em 2020 viria o poema Entre Gerações, né, e esse ano estamos na produção do Crônicas, né, Entre Gerações, né? E eu gostaria de ler muito rapidamente os autores do Conto Entre Gerações, que eu acho muito importante. Foram 30 autores: Ayrton Porto, Alexandre César, Altevi Esteves, Amparo Carvalho, Antônio Galas, Antônio José Salles, Benedito Lima, Bruno Costa, Carlos Pontes, Carvalho Filho, Dalto Paiva, Daniel Braga, Diego Mendes Souza, Elmar Carvalho, Fran Rocha, Jailson Santos Júnior, José Luiz de Carvalho, Joyce Cleide Araújo, Leonardo Rodrigues da Silva, Luana Ferreira Silva, Marcelo Silva, Maria Cristina Moraes de Oliveira, Maria Dilma Ponte de Brito, Morgana Salles, Rafael Galeno Machado, Rosal Bem-vindo, Socorro Brasiliense, Tiago Fontinelli Lima e Vilmar Júnior, né? E eu junto com eles também. E o fato é o seguinte, nesse mesmo ano aqui, né, 2019, a gente, um ano antes, na verdade, a gente vai ver, né, o lançamento do Almanac da Parnaíba, número 71. Né? Esse almanac, ele tem um texto meu que se chama E se as gerações se unirem? Né? E se as gerações se unirem? Ou seja, nesse texto, eu fortaleço aquilo que o Almar começou ali em 2010, né? E tudo que a gente vinha fazendo no Piauí, traço um histórico da década de 70 até aqui, e o que Padre Marcos também falou, e faço um texto, né, direcionado já para esse projeto do Entre Gerações, né, fazendo um histórico dessas gerações. Então, já mostrando a importância de se unir, né, de se unir entre gerações. Né? Então, assim, em 2018 ainda, né, cabe falar, sem a gente saber, né, sem a gente saber um do outro, né, Adriano Neto publicou essa que, deixa eu ver bem aqui,
aqui, Piauí em Letras, né? Que é uma obra que reúne crônicas, poemas, né? É uma obra, uma coletânea com vários autores do Piauí, tá certo? E essa obra, ela tem também o espírito entre gerações. A gente vai encontrar vários autores, né, de várias gerações convivendo, também em grupo, em coletânea, né? Essa coletânea começou agora começou em 2018, né? Mas até agora ela está viva, ela já vai para a quarta edição, na qual eu estou participando, né, dessa quarta edição, que vai ser lançada esse ano. Então, assim, e nem Adrião tinha conhecimento de que a gente já estava formando esse centro de gerações, nem a gente tinha conhecimento, né? Então, assim, 2018, ele acaba sendo um ano em que esse espírito entre gerações, ele começa realmente a, a, a virar, né? A se tornar uma realidade, né? Tanto na questão da coletânea, como no texto do Pada Marques, ainda do final de 2017, do meu texto do começo de 2018, né? E quando chega em 2019, a gente, né, vai conviver em grupo, realmente entre gerações, aprendendo muito um com o outro, né? Dessa forma bem rica, né? Todo esse processo que eu comentei, do Piauí, desde o Piauí 2007, né, até chegar nessa última coletânea, que foi do ano passado, né, que foi o Poemas Entre Gerações, eu estava comentando que foi uma abertura que foi se dando desde 2007. Se a gente for pensar no cenário de 2007 para o cenário que a gente tem agora, né, principalmente em termos de convivência, diálogo entre as gerações literárias e culturais, é uma diferença gigantesca, gigantesca mesmo, né? Hoje a gente tem o Clube dos Poetas Mortais, né, que já está atuando há algum tempo, né, alguns meses, e cada vez mais crescendo, se fortalecendo. E no Clube dos Poetas Mortais, você tem uma convivência ali de várias gerações, e não só de forma literária, né, como acontece com as coletâneas, né? É algo cultural, é algo até que extrapola, por exemplo, o Piauí, né? O Piauí, a gente convivia ali com desenhistas de várias gerações, com escritores de várias gerações, então a arte em si estava. Mas no Clube dos Poetas Mortais, a gente vê um alcance muito maior, né, que extrapola até mesmo os limites de Parnaíba e Piauí, né? Tem gente de fora também. É uma convivência também, como eu falei, do Piauí em Letras, embora o Piauí em Letras seja focado na parte literária, né, mas também com essa interação entre gerações. Então, se a gente for pensar, né, esses grupos, essas ações que contêm essas gerações, né, convivendo, é muito bom, né? É algo que a literatura, que a cultura só ganha, né? É algo que quem está participando só ganha também, desde aquele que fala mais, que participa mais, até aqueles que ficam mais calados, mais observando, até eles estão aprendendo, estão nos ensinando também de alguma forma. Então, assim, é o mais experiente aprendendo e ganhando mais motivação com o mais novo, é o mais novo também aprendendo com o mais experiente. Então, assim, é uma convivência maravilhosa, né? E eu não poderia deixar de falar muito rapidamente os autores aqui do Poemas e Gerações, que eu mesmo fiz questão de deixar o registro, né? Que é o Ayrton Porto, Alberto Furtado, Alcendor Candeira Filho, Alexandre César, Altevi Esteves, Amparo Carvalho, Ana Flávia, Anailton Fontinelli, Antônio Galas, Antônio José Salles, Arthur de Paiva, Benedito Lima, Carlos Pontes, Carvalho Filho, Daltro Paiva, Daniel Gleidson, Dante Ponte Brito, Diego Mendes Souza,
Edna Santos, Ednólia Fontinelli, Eduardo de Moraes, Elmar Carvalho, F. Jefferson Menezes, Fernando Ferraz, Jorge da Silva, Israel Machado, Jailson Júnior, Jaque Bezerra, Jefferson Portugal, João Paulo Santos, José Luiz de Carvalho, J. Cunha, Josiel Barros, Caroline de Carvalho, Kená Cruel, Leonardo Silva, Lívia Marcelli, Luana Silva, Marcelo Silva, Marciano Galberto, Maria Cristina Oliveira, Maria Dilma Ponte de Brito, Maria do Rosário Nascimento, Morgana Salles, Narciso Alfonso, Paulo Costa, Paulo Couto, Renato Lopes, Renato Bacelar, Rodrigo Ciarlini, Rosal Bem-vindo, Socorro Brasiliense, Souza Filho, Thaís Fontinelli, Tiago Fontinelli, Wallison Sudaro, Wilton Porto, Ieda Machado e Zilmar Júnior. Né? Então, são 60 autores que participaram dessa coletânea, que o mais importante não foi nem a questão do número, né, é a questão das gerações, né? Não é da quantidade de 60, é das gerações que estão vivendo ali. Né? Eu queria ter mais tempo, mas aí nem nós temos, né? Iria ficar mesmo meio tedioso, para falar um pouco de cada um. Né? Mas quem sabe, futuramente aí a gente faça alguma coisa só especializada no Entre Gerações e possa até se aprofundar mais. Eu farei um texto sobre tudo que eu preparei aqui, sobre o que eu falei, né, mencionando o nome de todos, e farei um texto para publicar no Almanac, para publicar no Piauí e no site, tá bom? E, no mais, né, só a última coisa, que é o Almanac da Parnaíba, né, que eu tive o prazer de participar da organização, né, junto com Galas, com Dilma, né, com José Luiz de Carvalho, Arsenor Candeira, e que eu estou mostrando ele, né, porque ele foi um exemplo também de entre gerações, né, assim como o Clube dos Mortais, assim como o Piauí, né, a academia, nesse espírito de academia viva, ela também foi no espírito do Entre Gerações, porque foi o almanac que mais participou pessoas, né, da nova geração, né, até então. Né, tiveram mais de 20 colaboradores só dessa nova geração nesse almanac. Então, assim, foi um almanac que já veio nesse espírito de academia viva, nesse espírito de Entre Gerações. Né? E muito obrigado. E gostaria de ouvir vocês. Me desculpe pelo nós que agradecemos. Nós que agradecemos, Cláudio, o Clube dos Poetas Mortais. Apenas eu só lamento um fato, que o nosso presidente não pôde acessar. Ele colocou uma mensagem agora que sequer a imagem está chegando dele, né? Então, assim, você falou uma palavra muito, muito interessante, que nós humanos conhecemos tanto, que chama-se motivação. Né? Não seríamos nada sem a motivação. Então, você é um cara que, no decorrer desses anos, a gente percebe a sua perspicácia, não só pelo Piauí, como a iniciativa das coletâneas, né? E de modo que o ser humano, o motor principal dele é a motivação. O músico precisa da motivação, o cientista precisa da motivação para que as pessoas assimilem o trabalho dele, não é? O poeta, o ator, a atriz, todos precisam de motivação. Imagina uma peça de teatro sem que ninguém aplaudisse, sem que ninguém... Então, a motivação é algo que a sociedade carrega como se fosse o sangue transitando nas artérias, né? Então, Cláudio, assim, muito obrigado, né? E não quero falar muito, porque eu queria ouvir um pouco as pessoas se manifestarem aqui, pelo menos para dar um ponto de vista do que pensa a respeito do tema que você trouxe, né? Um tema tão interessante, que a gente percebe que o embrião de tudo foi o Piauí, e que, de uma certa forma, né, deu continuidade, transformando nessas coletâneas,
que também são formas de motivações, né? Onde as pessoas se veem, de repente, envolvidas. Necessariamente não precisa ser escritores premiados, não precisa ser escritores de renome, né? Porque a literatura tem também a sua vaidade, né? Todo escritor é vaidoso. Aliás, os poetas são vaidosos e são estranhos, né? São duas características. Eu tenho um amigo em Fortaleza que ele diz, olha, não leve a mal não, mas os poetas são estranhos, e são mesmo. Mas é isso. E, bom, agora com a palavra, gente, vocês que estão aqui, assim, agradecemos muito, o Clube dos Poetas Mortais agradece muito pela participação e creio que o Cláudio tenha falado muito. É claro que a gente sempre sente uma vontade imensa de falar sempre algo mais, algo mais, algo mais, né? Mas a gente quer ouvir vocês, né? Que vocês puderem externar a opinião, o microfone é de vocês. Por favor. Obrigado, amigo. O Elmar, por gentileza, Elmar. Eu liguei aqui para o Paulo Couto para ele ouvir a gente também. Elmar de Carvalho, pode falar. Vamos lá. Meus amigos, eu vou me referir na parte mais pertinente ao Piauí, que foi referido aí pelo Klaus, até porque foi fundado por ele, faz parte da geração dele. Quando eu escrevi a matéria sobre o Piauí, eu não fiz à toa. Eu fiz porque eu já notava a persistência do jornal. O jornal não morreu do famoso mal do terceiro número. Ele já estava com vários e vários números e tal. Por outro lado, eu vi nele o interesse do associativismo, do coletivismo. Vi que não era um jornal de um ególatra, de um cara que só dava importância ao seu próprio umbigo e aos poucos amigos ali de próximos. Mas ele buscava várias coisas. A outra coisa que eu vi de interessante nele é que ele não tratava de coisas... Porque um jornal do Piauí, vejamos, um jornal do Piauí, ainda por cima chamado Piauí, que fosse só tratar de coisas nacionais ou coisas internacionais, quer dizer, ele já ia dar importância aos mais conhecidos nacionalmente ou internacionalmente, e deixaria de dar importância à sua província. Foi outra coisa que me chamou a atenção dele, porque ele falava de Parnaíba e falava do Piauí. Outra coisa importante nele é que ele tratava, né, dava espaço a todas as manifestações culturais, não só a literatura, como também as outras formas de arte, a cultura popular e as outras coisas. Era um fato muito importante. Outra coisa que revelou o caráter deles, o caráter de pessoas do bem, pessoas que eu considerei sérias, é porque eles não ficaram resumidos apenas à própria geração deles. Porque muitas gerações, quando eles querem se firmar, um dos métodos dele é bater na geração anterior, é desconhecê-la, é não dar a menor importância, que eu acho até um mau caratismo. Por quê? Se as gerações anteriores têm mérito, devem ser reconhecidos. E eles, então, sempre respeitaram as gerações mais velhas. Tanto que depois isso possibilitou essas coletâneas feitas, organizadas pelo Cláudio, né? Tanto a coletânea de contos, como de poemas, e essa agora de crônicas. E, por fim, encerrando, instigado até por um deles, por um dos membros da geração, ou a Fantasma, ou a geração Piauí propriamente dita, eu fui estimulado a lançar uma edição virtual do meu livro Aspectos da Literatura Piauiense, que eu fiz bastante acrescentada, bastante aumentada, está na Amazon. Edição independente, está na Amazon, onde eu incluí nela esse artigo ao qual ele se referiu sobre o Piauí, e incluí também um artigo muito importante, feito a 3 mãos, conforme você considere se a outra mão está segurando ou não o papel. Também não está claro as 2 mãos.
Então, vamos dizer, a 6 mãos. É um artigo escrito por mim, por ele, Cláudio, e pelo Jailson Júnior. Então, eu acrescentei agora, recentemente, eu acrescentei este artigo ao meu livro Aspectos da Literatura Parnaibana, que se encontra na Amazon e que eu botei por um preço bem simbólico e qualquer pessoa pode adquirir por uma bagatela. Botei pelo preço mínimo que eles permitiam. Muito obrigado. Obrigado, amigo. Obrigado. Elmar, muito obrigado pelas palavras, né? E o Elmar falou uma coisa muito curiosa a respeito do Piauí, que o jornal, caso ele adquirisse uma ideia regional, nacional, internacional, ele poderia, de fato, diluir e perder um pouco a sua proposta, né? Semelhante ao que, lá de minha terra, o Martins Filho, que foi um reitor muito famoso, que fundou a Universidade Federal do Ceará e a Universidade Estadual do Ceará, tem uma frase dele muito famosa que diz assim, que é essa questão de você cantar a sua aldeia, e que a gente deve pensar o regional pelo universal. Então, isso que o Elmar falou tem uma proposta muito curiosa, porque o Piauí ele tem esse poder de ação do regional pelo universal, né? Às vezes pode parecer até bairrismo, mas não é. Não é. É necessário fazer isso, né? O estado do Piauí, eu sou cearense e percebo de longe que o estado do Piauí é um estado maltratado em todos os aspectos, entendeu? A gente percebe, sabe? O estado do Piauí não merecia isso. Aqui tem grandes escritores, grandes compositores, os irmãos Climério, Clodo e Clésio, que são parceiros do Fagner, do Ednardo, que o Clésio hoje o Climério mora em Brasília, é professor aposentado, tem canções belíssimas junto com o Fagner, com o Ednardo e tal. E, bom, então eu penso que o Piauí cumpre essa proposta, né? Então, gente, vamos depois do Elmar de Carvalho, de suas palavras. Eu gostaria de falar, que eu já estou querendo jantar. Okay. Não, a palavra agora é de vocês, pode falar. Viu? Olha, boa noite a todos, não é? Boa noite. Primeiro, saudar a mesa diretora Poli, realmente, eu falo sempre assim, eu não tenho palavra, mas só o que eu tenho são palavras. Palavras para dizer, né, desse prazer e honra, que é fazer parte desses momentos, né, por exemplo, desse momento agora, né, eu que moro isolada, não agora pela pandemia, já muito atrasmente eu vivo nesse clima de exílio bucólico, eu optei por viver em um sítio, né? Bom, agradecer, ouvindo agora, né, depois desse laço fraterno e poético com esses grupos, eu venho agora ver o Glaucio narrar a história, a trajetória desse projeto Novas, né, das gerações, dessa troca de gerações. Gente, eu fico encantada com isso, né? Todo esse projeto, as pessoas que participaram da primeira ideia, que é, né, o Pádua, Max, o Elmar e outros, né? Mas ele foi que teve a sensibilidade, né, de fazer esse projeto, né, de abraçar esse projeto, e eu fazer parte dele, ter oportunidade, né, nesse momento de aposentadoria, de inspiração, de produção, para eu evacuar, para eu transmitir, para eu me comunicar e colocar, né, para a humanidade a minha contribuição, o meu olhar sobre o mundo. Hoje eu acho que a poesia não é mais só o meu divã, ela é realmente essa transformação, essa transição, né, de poesia. A sensibilidade do Glaucio me emociona, de um jovem, né, desse, que me acolheu outrora, né, em eventos da Caixeiral, em outros eventos culturais, ele ter tido essa escuta também sensível para a minha poesia, que brotou nesse momento também, né?
muito bom. Ele respeitou as diferenças, que é isso que estava falando anteriormente, né? Que a gente vive aqui a diversidade, as diferenças. Né? Quantas discussões eu não entro e tal, mas outras eu gosto também de falar, de dar minha opinião, de contribuir, porque sou ouvida. Então, eu vou deixar uma pequena reflexão aqui sobre essa transição e dizer o que a poesia representa para mim. Né? Transição, Edna Santos. A poesia é o meu divã. Associo livremente, transpiro emoções, tenho sonhos, realizo desejos. A psicanálise me deu sustentação para essa transposição. Sobrevivi a dores, perdas, transformei tudo em poesia. Saí refeita, reinventada e contada através da poesia. Preciso dar palco para isso. Obrigada. Boa noite, um beijo a todos. Obrigado, Edna. Muito obrigado, viu? Tá. Depois das palavras do Elmar, da Edna. Você quer falar alguma coisa? Opa, Antônio Galas, que prazer, meu querido. Você aqui com Boa a gente. noite, Carlos Pontes. Boa noite. Boa noite. À vontade, querido. O microfone é seu. Antes de eu dar a minha opinião sobre a live de hoje, eu quero fazer uma cobrança aqui à doutora Edna. Me mande aquele seu poema que você mandou os áudios sobre a situação que você se encontrou com relação ao... Pandemia, aliás, ao Covid. Ao Covid. Viu? Que doutora Edna superou o Covid. Certo, obrigada. E também convido, que eu quero publicar, viu? Quero publicar no blog. Com certeza já está digitada, enviarei o mais breve possível. Hoje mesmo eu vou enviar. E também. Eu não tenho mais tempo a perder agora. Eu quero comunicar aos nossos colegas. O Cláudio fez uma referência ao Padinha. O Padinha encontra-se acometido com Covid, mas ele está bem. Ele apenas vai ficar em isolamento na residência dele, mas, graças a Deus, ele não tem consequências maiores. Que bom saber. Mas eu quero dizer que Parnaíba sempre, em todas as épocas, se destacou na literatura. Ovidio Saraiva foi o primeiro piauiense a transpor a literatura desse estado para o país, por que não dizer para o mundo, né? Um parnaibano. O Glaucio, ele fez uma verdadeira retrospectiva da evolução do início e a evolução do Piauí até agora, até este momento. Isso é importante e deve ficar para a memória da literatura parnaibana. Tenho certeza que vai ser gravado, né? E que não deve ficar perdido no tempo e no espaço, porque é um momento histórico, né? Servirá de pesquisas futuras. O que eu observo no Klaus é que ele é extremamente organizado. Isso aí não resta dúvida. Ele começa... E eu já aprendi com ele essa história de quando a gente vai participar de uma coletânea, ele fica citando fulano, fulano e fulano já enviaram os textos, fulano, 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 pagou. Alguém pode até achar ruim isso aí, mas, na realidade, eu acho que está certo. Viu? Klaus, parabéns. Parabéns pela sua maneira de ser, pelo trabalho que você desenvolve. Viu? Para a Academia Parnaibana de Letras, foi uma grande aquisição. Aliás, todos são valorosos. Mas o Glaucio entrou num momento
que a gente realmente estava precisando dessa ajuda, dessa maneira que ele faz, né? E a academia já vinha com este pensamento, antes da nossa atual diretoria, de gerações, congregar gerações, né? Então, isso é muito importante, porque nós temos que descobrir, temos talentos que estão ainda debaixo do pano. E o Glaucio tem sido isso, tem sido esse propulsor, tem sido esse propagador dessas pessoas. Isso é muito importante. Parabéns. O que eu puder fazer para contribuir com o seu trabalho, você pode contar comigo. E vamos sempre nos reunir. E no momento desse que nós estamos isolados, hoje, por exemplo, não foi um dia muito bom para mim, mas nesse momento agora que eu encontrei com vocês, infelizmente nós tivemos alguns problemas de conexão, mas foi bom eu vi o Gregório aqui com o violão, né? Há quanto tempo eu não vejo o Gregório, né? E foi bom para a gente se encontrar, a gente trocar ideias, a gente bater esse papo. Então nós devemos fazer isso outras vezes. Atualmente, eu estou coordenando as 6 turmas de aulas no Colégio Tutóia, de onde eu sou lotado. A gente faz lá através do Google Meet. O Google Meet nos permite, inclusive, projetar slides, vídeos, até mesmo artigos digitados, coisas digitadas no Word. Só que eu vou estudar ainda como é qual é o recurso de gravar. Eu sei que pode gravar. Eu já vi que pode gravar. Só que eu não sei ainda como gravar. Vou pedir uma orientação. E porque no Google Meet a gente não tem limite de tempo. Eu coloco o link antes da aula, eu coloco o link 7 horas da manhã, a aula começa às 7h30, termina às 11h30. Se a internet tiver tudo beleza, nós não tivemos nenhuma interrupção. Então, é bom que a gente procure a gente se informar. Mas não quero me alongar, eu quero Obrigado. parabenizar, dar boa noite a todos e dizer que foi muito bom. Obrigado, meu amigo. Eu acho que a gente ainda tem 1 minuto ou 2 antes de fechar de novo. Acho que tem 1 minuto. Mesmo. Obrigado. Só temos 1 minuto. Eu acho. Puxa vida. Eu acho que uns 2 minutos no máximo. Mas E aí, na tem próxima mais gente? teremos o tempo todo corrido. Eu acho Opa, que com a Manuel, na Opa, próxima live do Clube dos Mortais. opa. Acho, vou falar aqui um pouco rapidinho. Meu nome é Tarciso. Gostaria de falar um pouco sobre essa pessoa, o professor Klaus, uma pessoa que eu admiro muito, e tentar falar o mais breve possível dessa pessoa e da forma que ele trabalha. Dizer o seguinte, que o professor Klaus, eu sempre conversava com o Marciano Galberto, que é um grande amigo meu, fizemos faculdade juntos, e lá que eu tive a felicidade de conhecer tanto o trabalho do professor Klaus quanto a própria pessoa em si, né? E eu sempre brincava com o Galberto e dizia o seguinte, que tanto a cultura como a imprensa parnaibana, ela era dividida em 2 pontos, era o pré-Ciarline e o pós-Ciarline, né? A gente conversava muito sobre essa questão da cultura e tudo mais, e o professor Klaus, ele fez algo grandioso pela cidade de Parnaíba. Eu digo isso porque a minha participação no jornal impresso, ela é muito pequena. Creio que eu publiquei 2 vezes. Minha publicação mais extensa é na questão do portal. Mas quando o professor Cláudio ele abre essa possibilidade, tanto para os acadêmicos quanto para os próprios estudantes do ensino médio, publicarem seus textos, ele está dando um sinal verde para dizer assim para a cidade: olha, aqui tem gente que faz, entendeu? Aqui tem gente que sabe, aqui tem poeta, aqui tem poetisa, aqui tem literato, aqui tem cronista, e de várias idades. Vai lá e faz. E falo isso com a maior felicidade do mundo, porque quando eu publiquei meu primeiro texto no Piauí,
além da felicidade de ter um texto publicado no jornal, a felicidade maior foi quando o meu pai pegou o jornal e ficou feliz de ter visto um texto meu impresso, né? E ele pegou os próprios jornais que eu ganhei do professor Klaus para distribuir no serviço onde ele trabalhava, né? Ou seja, a minha felicidade ainda foi maior, tanto de ter um texto publicado, quanto de ver a felicidade do meu pai, que não está mais comigo, de ver que saiu um texto, né? Eu me lembro do texto, era a questão do brasileiro que deixava tudo para amanhã, né? Essa ideia de que a gente tem a mania de deixar tudo para fazer no dia seguinte e não vai à luta, não mete a cara, né? Então, eu vejo a cultura de Parnaíba, a literatura de Parnaíba, a própria imprensa como um momento pré-Ciarline e pós-Ciarline, justamente por essa gama de possibilidade que ele disponibiliza para várias gerações. Né? No mais, é isso. Boa noite a todos. Professor Cláudio, isso é top. Obrigado, amigo. Obrigado, viu? E obrigado mesmo. E queria dizer rapidamente que isso que ele falou aí vale para o jornal, vale para as coletâneas. É isso que vale, no final de tudo, é o que vale todo o nosso É o trabalho. reconhecimento. Toda a O nossa, reconhecimento. Né? toda a nossa luta é isso. Não é nem um reconhecimento, né, que já é maravilhoso. É isso que ele falou em relação ao pai dele. A alegria que ele teve em ter algo publicado e a alegria da família dele, né, de ter algo publicado. Eu digo que a melhor coisa das coletâneas, por exemplo, ou do jornal, é quando a pessoa vem buscar. Quando a pessoa vem buscar aqui os livros, quando a pessoa vem buscar o jornal que participou, a alegria nos olhos dessa pessoa que vem buscar é uma coisa assim que não tem preço, não. Né? Que nessa hora, qualquer cansaço, a gente trabalha para isso. Né? Para ter espaço, para promover né? E motivar as pessoas. Cláudio, artistas. com relação... Desculpa lhe interromper. O nosso tempo aí, você sabe dizer preciso quanto tempo teremos ainda? Infelizmente não, mas eu acho que Deus está intercedendo aqui, porque pelo tempo que avisaram que ia acabar, eu achei que ia acabar no meio da fala do Tarcísio. Graças a Deus. Será que